executiva da presidência da República conseguiu ver isso? Estranho. Pois bem, vocês se lembram que eu falei que estava muito estranha a história de que ele teve uma reunião com o presidente da Câmara e do Senado às 5 horas, e ele havia se deslocado em tempo recorde e tinha sido operado às 11, que foram as primeiras informações que saíram na Globo. Eu falei, não bate esse horário tá estranho. Agora começa a aparecer. Lula chegou no Sírio-Libanês às 18h30. Ele estava em reunião de 1h30, segundo a Globo, com os presidentes da Câmara e do Senado. A reunião não aconteceu da maneira como eles falaram. Ele saiu da reunião mais cedo porque estava passando mal. E omitiram isso de todos nós. Vamos lá que eu vou continuar. O comboio presidencial deixou o Palácio do Planalto pelos fundos. E agora começa a gravidade dos fatos. O comboio presidencial deixou o Palácio pelos fundos. E a bandeira insígnia da presidência da República continuou hasteada até às 20 horas. O que significa isso? Vocês sabem o que significa essa bandeira da presidência da República hasteada no Palácio do Planalto? Vocês sabem? Bem-vinda, meu amor. A Alana está aqui com a gente agora. Um beijo para você. Vocês sabem o que significa a bandeira da presidência da República hasteada na frente do Palácio do Planalto? Não, Império. Algumas pessoas dizem que sim, outras que não, eu vou dizer. Significa que o presidente da República está trabalhando no Palácio do Planalto, está despachando naquele horário. Mas às 20 horas, ele estava no Sírio-Libanês. E aqui começam as mentiras. Aqui começam as mentiras. O símbolo indica a presença do presidente em determinado local e sua permanência hasteada quando Lula já havia deixado o local é um erro. Erro não. E eu estou falando que os nossos deputados e senadores têm que ter coragem de investigar isso detalhadamente. Isso merece uma CPI. Olha só. O símbolo indica a presença do presidente em determinado local e sua permanência hasteada quando Lula já havia deixado o local é um erro. Esse procedimento foi usado para despistar a mídia, pois os jornalistas ficaram sem saber que o petista havia saído do Planalto. Se eles usaram para despistar a mídia, é porque eles já sabiam da gravidade. E se utilizaram de uma manobra totalmente ilegal, não só para despistar a mídia, mas para tirar a atenção das autoridades competentes, no caso o presidente do Senado e o presidente da Câmara, que estavam presentes no local. Olha só a gravidade dos fatos. Segundo o Poder 360 apurou, inicialmente, e olha isso aqui, a equipe médica considerou que o presidente estaria com Covid-19 por causa dos sintomas apresentados. A primeira-dama havia tido a infecção pelo coronavírus há cerca de 10 dias antes. Informação mantida em sigilo até a publicação deste post de hoje. A primeira-dama estava acometida de uma doença infecto-contagiosa. Os médicos sabiam e mantiveram ela ao lado do presidente da República, colocando a vida de alguém em risco. E por isso suspeitaram que ele tinha pego o Covid dela. Mas calma, só está começando a saga das mentiras, das omissões, das atrocidades cometidas nesse caso. Ainda assim, os médicos aproveitaram para realizar uma tomografia. Ele chegou às 6h30 no Sírio-Libanês de Brasília. E os médicos fizeram a tomografia nele. Lula tem realizado com frequência exames de imagem para monitorar a cabeça. Em 19 de outubro, o petista sofreu uma queda em um banheiro no Palácio do Alvorada, em que bateu com força a parte de trás do crânio no chão. Na queda, houve um chacoalhão do cérebro que formou 2 coágulos. O resultado do exame, realizado na segunda-feira, 9 de dezembro, porém, apontou uma hemorragia de 3 centímetros, considerada grande, no lado esquerdo da cabeça. E nós identificamos numa live gravada aqui que havia alguma coisa de errado. Olhos vermelhos, boca arroxeada, uma certa bolsa na altura dos olhos. Portanto, foi apontado uma hemorragia. Não tem nada aqui de cápsula, coágulo, era uma hemorragia. Nesse momento, Calil e outros médicos de São Paulo e de Brasília discutiram a transferência do presidente para a capital paulista por considerar que haveria estrutura melhor para atender Lula. E aí vai mais uma mentira do Pinóquio Calil. A repórter, que eu ainda parabenizei dizendo que foi corajosa de fazer uma das perguntas que eu havia questionado, às 6h40 da manhã, perguntou a ele, o Sírio de Brasília não tem capacidade de fazer este procedimento? Não tem
capacidade para isso? E ele disse, tem as mesmas capacidades de São Paulo. E ela perguntou, então por que ele foi transferido? Opção médica. Opção dele. Agora segura. Nesse momento, Calil e outros médicos de São Paulo e de Brasília discutiram a transferência do presidente para a capital paulista por considerar que haveria estrutura melhor para atender Lula. Portanto, a estrutura de Brasília não é a mesma. É pior. Se a estrutura de São Paulo é melhor, é porque a de Brasília é considerada pior pelo médico. E ele mentiu. E quem mente uma vez, mente várias. De acordo com os médicos, o sangramento se deu na região entre o cérebro e a membrana meníngea, que tem uma de suas camadas chamada de dura mater, que é mais externa, espessa e forte, localizada sob o crânio e a coluna vertebral. Mas espera um pouquinho. Eles não falaram que não tinha atingido o cérebro? E aqui está dizendo que estava entre o cérebro e a membrana meníngea? E eles não falaram que ela estava na membrana meníngea? Ou eu estou errado? Falaram que estava entre o cérebro e a membrana. E a informação passada pelos médicos na coletiva é de que estava na membrana. Vai vendo. Segundo, mesmo que não tenha atingido diretamente o cérebro, o sangramento já comprimia a região. Olha só, mesmo que não tenha atingido diretamente o cérebro, o sangramento já comprimia a região. Segundo o Poder 360 apurou, obrigado, Vim te matar, Kleber, sobre o pacote fiscal ser aprovado ou não, Lula vai perder de qualquer maneira. Vim te matar, obrigado pelo superchat, mas eu não posso responder isso agora devido à importância do que eu estou falando, é outro assunto. Segundo o Poder 360 apurou, um aumento da pressão no cérebro poderia agravar o quadro do presidente, levando a um coma. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui. Mesmo que não tenha atingido diretamente o cérebro, o sangramento já comprimia a região. Segundo o Poder 360 apurou, um aumento da pressão no cérebro poderia agravar o quadro do presidente, levando a um coma.